Bem-vindo, signo de Escorpião. Vamos ver aqui o que as cartas revelam sobre como será o seu mês de julho de 2025. Eu desejo uma boa sorte para você, Escorpião, e vamos então aqui à sua previsão, certo? Escorpião, julho de 2025. Escorpião, julho de 2025. Escorpião, julho de 2025. Tarô, eu peço aqui as principais energias que vêm para o signo de Escorpião no mês de julho de 2025. Principais energias para julho de 2025. Principais energias, o que vem para eles, como eles vão estar em julho. Carta 1. Carta 2. Opa! E carta 3, rapidinho já veio. Vamos lá. 1, 2 e 3. Olha, 3, 3, 33 e 10. Muito interessante. Escorpião, a principal energia do que vem para vocês é o 3 de paus, tá? E esse 3 de paus, ele é tão lindo, né? Porque os 3 bastões formam um aro, um arco, um portal, formam um limite. Um limite que você passa. Uma prova que você é aprovado. Um planejamento que você cumpre. Uma capacidade que você explora, expande. Você percebe a tua habilidade. Você percebe a tua vocação. Você sabe qual é a melhor maneira de agir. Então aqui você quer uma coisa nova. Você quer ir além do que foi estipulado para você. Esse ir além, tá, no mês de julho, está relacionado ao 10 de copas e ao 3 de ouros. Olha só. 10 de copas e 3 de ouros. Então o 10 de copas vai falar de uma família feliz. Vai falar de um ajuste, uma correção emocional. Então assim é quando a gente consegue se sentir satisfeito. É quando a gente consegue se sentir pleno. Então aqui é como se vocês fossem adiante, tá? Aqui eu vejo vocês indo adiante, percebendo uma vocação, se planejando, indo além de um limite estabelecido pela família, ou indo além de um limite estabelecido relacionado ao que te faz feliz. Então assim, algo passa pela prova, tem resistência, traz frutos, se realizou, você se atentou a algum detalhe, você se atentou a alguma me parece assim, que o 3 de ouros, ele fala muito, né, sobre realização, porém aqui ela tá forjando algo. Então é uma força que ela possui. Então é ir além
ir além em um prazer, ir além, procurar uma melhor forma de agir, uma nova aventura, é como se fosse uma nova etapa na família, uma nova etapa no trabalho. É uma nova etapa na família e no trabalho, uma nova etapa em algo que te traz muito prazer, porque você conseguiu se ater aos detalhes, porque você conseguiu colocar algo à prova, porque você viu que isso é forte e resistente. Então isso passou por um limite, foi aprovado numa avaliação sua ou numa avaliação de alguém. Existe uma avaliação aqui que traz grande felicidade, alegria, saciedade emocional, porque tem resistência. Então foi aprovado, passou do limite, trouxe alegria, porque tem resistência. Então isso pode ir adiante. Então assim, exemplo, sai de um namoro e vai para um casamento. Passou por um período experimental. Então existe a passagem por um limiar, a passagem por um limite. Então é um mês muito positivo, que você tem uma estrutura que agora precisa se estabilizar. Entende? Você construiu uma estrutura mínima, existe frutos aqui. E o 10 de copas mostra, né, que essa estrutura ela precisa apenas de algumas correções, alguns ajustes, porque é algo que está pronto, que está dando certo, então precisa seguir adiante. Então é um mês aqui muito positivo, onde existe uma aprovação. Algo é aprovado. Algo tem capacidade, algo é funcional. Existe uma... Vocês... É assim, você pode cooperar, você pode confiar, existe lealdade, existe confiança, existe companheirismo. Então assim, eu avaliei, passou pelo meu crivo, e agora essa pessoa, essa situação, isso deu certo. Então tem algo muito bom aqui, porque me veio muito forte ali o que? Os arcos. Os arcos representando realmente um limite que vocês passaram. E o leão aqui, né, imagina, olha só, ele está dominando um leão. Então é alguma coisa que você acreditava que não era possível para você. Então assim, crenças de que eu não poderia arrumar um relacionamento, crenças que eu não poderia crescer nessa empresa, crenças que eu tenho uma determinada idade, eu já não posso mais eu já não posso mais participar do mercado de trabalho. Então são crenças muito fortes que você tem e que você as dominou, elas começam a trabalhar para você. Então é alguma coisa, inclusive o leão aqui é muito perigoso, né? É o rei da selva. Então é como se existisse o rei ou a rainha das tuas crenças, uma crença muito forte, uma mentira, né? Ou algo que você via como verdade que você supera. Ou algo como que você tinha como uma chama no coração. Então isso aqui é algo que é muito importante para mim. Dentro de um relacionamento eu prezo por isso. Dentro de um trabalho eu prezo por isso. Dentro de uma empresa eu prezo por isso. E aí passa pela tua aprovação. Isso condiz com o que você tem internamente. E aí você recebe esse 3 de... Aí existe esse 3 de ouros aqui. Que é isso tendo uma funcionalidade. Isso funciona. Certo? E aí... Como que vocês vão estar, né? O que o mês projeta para vocês como sensibilidade? Eu vejo vocês alegres, vocês com muita felicidade, com confiança, com plenitude, com coragem, com atitude,
com destreza, com energia, pessoas capazes, pessoas ativas. Então é um mês muito bom. Julho aqui é um mês bom. Olha só a primeira carta, o que vocês querem? O carro. Nossa, aqui pulou também. E a última. Perfeito. Vamos lá. Ó, o fim, a carta base, o mago, né? Energia do mago é a energia de inteligência, de capacidade de manifestação. Então aqui existe capacidade das coisas irem à frente, porque você respeitou um princípio. Porque você respeitou a tua essência divina. Então agora, você, por essa consciência, por essa inteligência, por saber quem você é, saber os teus limites, você tem uma capacidade de manifestar, uma capacidade de fazer, certo? Vamos lá, porque olha só como que vocês estão agora, no presente em que vocês estão olhando, ou como que vocês estavam. Vocês estavam ansiosos, se sentindo culpados, ou achando que eu não vou conseguir essa coisa. Porque, exemplo, porque todo mundo no mundo de hoje não existe mais isso, no mundo de hoje, não tem como conquistar tal coisa, porque tá tudo perdido. Tem uma coisa assim que vocês estavam com uma energia muito pessimista aqui. Só que o mês mostra vocês diferentes. O que mostra é vocês otimistas. Mas porque algo foi provado. Não por promessas vazias. Certo? Vamos lá. Santa Sara, então tá, Santa Sara tá pedindo, vamos lá, Santa Sara. Eu quero as clarificações, então. E aí, o que é preciso fazer, então, nesse mês? 5 de espadas com a força, tá? O 5 de espadas é uma carta que fala muito sobre soltar a pressão, soltar o esforço, soltar aqui as coisas fluem naturalmente. Você não tem que se esforçar ou que pressionar algo que deu certo. Porque essa pressão ela pode tornar as coisas difíceis, ela pode cortar o prazer. Então o que fazer? Soltar a pressão. Soltar, ter um pouco mais de leveza, de tranquilidade. O 5 de espadas eu gosto dele porque para mim é a carta do... Porque como ele representa uma vitória ou uma derrota, são vitórias que não têm vencedores, ou são derrotas que não trazem também grandes mudanças. É uma carta que não traz nada, não tem por que estar ali. Não tem por que algo estar ali. Então, o que o tarot está mostrando aqui nessa posição? Que não tem por que você forçar algo. Não tem por que você... E engraçado, né? A única coisa que você tem que manter aqui é a tua força moral. É manter a tua moral, é manter a tua consciência, é manter a tua capacidade, os teus princípios. Que você está indo além, como eu falei. Alguma coisa passa pelo teu crivo. Então é se ater a isso. Não se deixar corromper pelas injustiças externas a você. E sempre pedir para que a espiritualidade te auxilie com essa conturbação mental que existe. Porque existem momentos assim, é como se você tivesse uma clareza. É como se tivessem, assim, dependendo até do movimento da lua, do sol, do mês, enfim, ou de um acontecimento na casa, ou exemplo de
ter um dia ensolarado, um dia chuvoso, isso impactasse diretamente o teu estado de espírito, teu estado, e aqui principalmente intelectual. A forma como você pensa realmente. Então é um auxílio para que você mantenha essa força moral. Para que você não venha a desistir dos teus princípios ou abandoná-los por aquilo que você está vendo e por aquilo que você não tem controle. Porque o 5 de espadas é: eu não tenho controle, ou eu me envolvo em coisas, ou eu estou em coisas que não me trazem resultados positivos. Aqui também é resistir a coisas que você acha que é exemplo, tá? O meio faz muito a pessoa. O que eu tô percebendo aqui, tá? Que existem pessoas que às vezes, exemplo, estão num meio, tá? A pessoa, ela tá num meio... Ela está num meio de solteiros ou pessoas que não acreditam mais em relacionamento. E aí, se aquela pessoa, ela acredita, ela é taxada de boba. Aí, às vezes, ela tá com um monte de gente que ela deseja relacionamentos estáveis, mas ela tá se envolvendo com pessoas que traem. Ela está se envolvendo com pessoas que não estão alinhadas com os propósitos dela. Então eu quero uma coisa, mas eu me envolvo com outra. Não faz sentido. Aqui veio 2, eu vou aceitar. Entende? Deixa eu colocando certinho, bonitinho aqui para vocês, para ficar claro. Nossa, e veio muito bonito. Nossa, olha só. Muito. As próximas 2 cartas. Opa. Gente, eu vou voltar porque tá saindo muito, tá? E o que for vai vir novamente. Eu vou tirar assim. Deixa eu fechar os olhos e tirar assim, ó. Que daí eu tiro uma carta. Uma carta. Senão eu vou ficar aqui meia hora. Até tirar cartas saltadas, tá? E o caixão, ó, veio novamente, tá? Então, assim, o que eu percebo é: cuidado apenas com isso. Não se deixem levar pelo ambiente, por aquilo que humilha. Porque é como se assim, nossa, eu tô fazendo as coisas tão certas, mas o mundo é todo errado. Por que eu vou fazer essa coisa certa? É como se vocês estivessem passando por questionamentos relacionados a isso. Ai, nossa, todo mundo trai, por que eu vou ser a santa ou o santo? Ai, todo mundo tira vantagem, por que eu não vou tirar? Ai, todo mundo trata todo mundo mal, por que eu vou tratar as pessoas bem? Entende? Só que quando você se deixa ser contaminado, humilhado e não tem uma força moral interna e nem pede que a espiritualidade te dê essa força sobre-humana para que a gente mantenha a nossa essência, você acaba machucando-se internamente. Você fere a tua alma, você fere a tua natureza, a tua verdade interior. E aqui é isso que mostra. Então é um cuidado com isso, para que você não fira a tua natureza, a tua verdade interior. E aí o que você está caminhando para isso, para essa beleza aqui. Para esse manter a tua verdade, tá? Primeira posição aqui, tá? É o que, ó? Nós temos o carro com os peixes nos teus interesses. O que você tem interesse nesse mês? Carro com os peixes está falando que você deseja, né, algum tipo de revelação, algum tipo de vitória, de triunfo, de propriedade material. Fluxo, ganhos, recursos, prosperidade, sorte. Você deseja a sorte, você quer que algo avance.
Você deseja que algo ocorra. Você deseja que algo... Só que aqui você deseja que exista aqui uma movimentação, um avanço, uma exploração, um controle, uma aventura material, uma aventura financeira, um avanço financeiro, um movimento financeiro. Você deseja que coisas financeiras te tragam, venham para você através de sorte, avancem na tua vida. O carro, quando ele vem, né, o carro traz muito de viagens, de avanço, de exploração, que é muito parecido com esse 3 aqui. Porque ele fala de força de vontade, ele fala de honestidade, ele fala de perseverança, ele fala de auxílio, de você estar determinado para vencer. Aprender a se manter no caminho certo. Então você quer aprender a controlar alguma coisa financeira. Dinheiro, recurso, propriedade, não se deixar levar pela maré. Você quer ter controle. Controle financeiro. E aqui eu acredito que você consegue se manter. Você não vai permitir que o externo influencie você negativamente. Para que você... Eu até vou botar no sol aqui, tá tão bonitinho. Para que você consiga aqui, Escorpião, se tem a oportunidade de realizar isso, vai passar pelo 9 de espadas com a torre. O 9 de espadas é uma carta que vai falar de insights no positivo. É uma carta que vai falar de um encerramento mental. É terminar com algo, é terminar uma ideia. Porque quando a gente tem sobrecarga de pensamento, 9 de espadas no negativo, ele vai falar de culpa. E de muitos pensamentos que acabam conturbando a mente da gente. Então aqui o que precisa? Passar por um encerramento mental. Acabar com uma ideia que você tem de uma torre, acabar com uma ideia que você desenvolveu, uma ideia de autoridade ou uma ideia ligada a uma autoridade, a um dogma, alguma crença, alguma regra, ou ter uma ideia ligado a isso, ter um insight. Mas aqui eu vejo muito é você encerrar, você terminar, acabar com um pensamento ou acabar com um pensamento, encerrar um pensamento, uma questão, uma informação, algo que você fala ou algo que você escuta de cima para baixo, de um contexto ou de alguma autoridade. Ou de algo que você acredita, que você tem crença, pode ser religioso, alguma regra. Algo que te vigia também. Você tem medo de ser vigiado, tem um pensamento que é como se você tivesse que se provar para alguém. Então a torre aqui, ela está trazendo também, né? Ela fala de governo, de autoridade, de Estado. Então é como se você tivesse até medo de coisas ligadas ao Estado. Então assim, eu não vou avançar financeiramente. Sabe, tem uma crença que eu tenho na família, vou compartilhar aqui com vocês. E que eu percebo que eu tenho um pouco dela, que eu herdei ela de familiares. Eu não vou ganhar dinheiro porque eu não quero pagar imposto. Então eu não quero ganhar mais que 3 mil ou mais que tantos mil, porque se eu ganhar mais que isso, eu tenho que pagar imposto. Então olha a crença de pobreza enraizada. E aí a pessoa ela não se permite
avançar. Eu não posso avançar porque senão eu vou ter que pagar imposto. Então é algo assim, entende? É uma preocupação, é uma culpa. Então vem daí a realização desse sonho, da libertação disso, ou de uma ideia, de um insight que você vai ter para criar novas regras, novas estruturas, ter controle ou desenvolver uma autoridade, ou uma ideia de vigiar, uma ideia de cuidar do dinheiro, certo? Ou de cuidar deste caminho. Então vem disso. No quesito aqui relacionamentos, eu não tenho o que falar, tá? Relacionamento afetivo, deixa eu só ver como é que tá o sol aqui na mesa. Ah, tá bem na metade, então não posso. Eu vou deixar mais para baixo assim, ó. Então assim, o que eu vejo para vocês, tá? Relacionamento afetivo, vamos para os casados primeiro, porque tá muito tranquilo, tá? É assim, 10 de copas, um mês feliz, um mês alegre, um mês que pode aqui mostrar que tem muita lealdade, muito comprometimento, muita paixão, muito amor. Existe uma união aqui muito abençoada para muitas pessoas, inclusive, tá? Ligada ao espiritual. Então a carta aqui da estrela, ela fala de proteção, ela fala de destino, de inspiração, de cura, de espiritualidade. Então é como se existisse uma orientação muito grande no casal. Existe um mesmo propósito para o casal, existe um mesmo norte para o casal, não só para o casal, para a família. O que está no peito do anjo que está me chamando a atenção? Deixa eu ver, olha lá no peito do anjo, ó. Se eu não me engano, ali é o glifo de Vênus, né? É o glifo do amor. Vênus é o planeta do amor. Vênus é a beleza, é o amor, é o cuidado, é a sensualidade. Então é como se existisse essa vontade de beleza. Existe um encantamento muito grande. É um mês assim, ó, incrível, tá? Relacionamento afetivo para quem tá casado, quem tá estável num relacionamento. Aqui é como se tivesse uma viagem em família, existisse um entretenimento, uma proteção muito grande. Não sei se você fez alguma proteção também ou vai fazer espiritual para a família. Tem uma coisa muito forte aqui. Tá? A estrela fala de orientação, de caminho, então existe todos vocês no mesmo propósito, todos vocês felizes com a mesma coisa, tá? Então é um mês muito positivo, de harmonia, é um mês de se sentir em paz, existe uma paz na família, tá? Existe uma correção de caminho. Já para quem é solteiro, solteira, existe nova emoção. Então aqui existe uma possibilidade. Eu não sei se para os solteiros e solteiras existe também alguma coisa assim ligada a começar um relacionamento com uma pessoa que já passou por outros relacionamentos ou tem uma família, enfim, tem alguma coisa nesse sentido. Então eu tenho uma pessoa, existe uma direção, existe uma esperança, existe um objetivo, então há possibilidade. Existe, é como se assim, os solteiros tivessem que buscar por alguma coisa séria. Eu vejo aqui pessoas buscando alguma coisa séria e o que eu quero num relacionamento tem que estar alinhado no mesmo propósito. Então, existe sim possibilidade de encontrar relacionamento afetivo. Tá? 10 de copas aqui, não tem nem como falar que não. Existe muito carinho. É alguma coisa até que... é alguma coisa... e assim, como que eu posso colocar isso? É que me vem tanta coisa em mente. Mas o que eu tô percebendo é assim, para quem é solteiro, vocês precisam ter em mente certeza interna. O que você quer num relacionamento? Então você precisa se ancorar ou emanar energeticamente isso para o mundo. Eu quero uma família, eu quero um relacionamento estável, eu quero alguém para minha...
eu quero alguém para mim, eu quero estabilidade numa relação. Então você vai ter comportamentos e se envolver com pessoas que busquem essa mesma coisa. Não adianta que é aquilo que eu falo, a pessoa estar lá querendo uma família e ela tá numa vida ali de festa, de coisa, não vai dar certo. Entendeu? Daí você encontra, porque daí você quer emoção, você quer amor e procurando coisas assim, e está se envolvendo com coisas que são muito inalcançáveis. Então aqui tem que ter um equilíbrio entre o que eu quero e aquilo que eu efetivamente me exponho, tá? Mas existe aqui possibilidade sim de encontrar alguém legal. Já no quesito dinheiro, nós temos 3 de paus com o cão. Eu acredito que tem um movimento bom aqui financeiro, tá? Eu acredito que você vai... 3 de paus, existe possibilidade boa de ganhos financeiros em julho. É como se assim, ó, tenha confiança nas atividades profissionais que você está desempenhando, porque a expectativa de ganho financeiro ela é maior do que você está planejando. Então assim, mantenha-se firme nas atividades profissionais que você está desempenhando. Porque aqui existe uma quebra, existe assim, ir além. Então, o material, o físico, o dinheiro, existe também até assim, alguma coisa ligada à mudança, pode ser de casa, de cidade, de estado. Isso é uma coisa que ela também aponta aqui, porque tá as cartas de movimento, de abertura, tá? Mas aqui, em dinheiro, ele pede uma precaução, mas dizendo que a precaução eu acredito que é nas atividades profissionais, porque é o 33 que veio, 13 e 3. Então mantenha-se profissionalmente ativa, porque a expectativa de ganho financeiro ela é maior do que a que você está planejando. Mas você precisa se manter. Então assim, e aí a chave do entendimento da parte financeira é o seguinte, principalmente para quem tem, assim, tá mais aberto, disponível, vamos supor, para o mercado de trabalho. Então eu tenho várias atividades que eu desempenho de vez em quando. Aí como eu tenho uma que está me dizendo que eu vou ganhar muito, eu abro mão das outras. Não. Tenha confiança que você vai dar conta de todos. Entende? Então acho que já falei aqui mais ou menos trabalho profissional junto. Que vai ter muita oportunidade de trabalho. E os ganhos financeiros são bem maiores. Tá? E trabalho aqui seguro. Trabalho aqui que... um trabalho que é honesto, que tem uma coisa de honestidade grande. É que você vai ficar entre a honestidade e entre o que ganha, me parece assim, entre a honestidade, uma coisa certa, uma coisa madura e alguma coisa pontual. Tem uma dualidade aqui. Alguma coisa que você tem que ter agilidade, é como se assim, você trabalhe e leve as duas coisas ao mesmo tempo. Se dedique profissionalmente esse mês. Tem espaço para isso. Família e amigos. 5 de espadas com a mulher. Na família e nos amigos é como se existisse uma energia meio que de humilhação ou de instabilidade, de mudança, de ter que colocar uma certa ordem, né? De testar. De testar uma amiga, de testar um amigo, de testar a conexão familiar. Porque esse 5 de espadas é um soltar. Então acho que você tem que deixar... É como se assim, deixe as amizades, a família mais livre. Não queira controlar tanto. Porque esse controle pode ser você ou pode ser pessoas em relação a você. Ele é incômodo. Então... busque não ficar... assim, busque ter o contato que seja extremamente necessário. Evite ao máximo, assim, muito envolvimento com família e amigos que seja desnecessário, entende? Esteja presente dentro daquilo que for necessário.
e espiritualmente a força com o caixão. Então, força na espiritualidade fala daquilo que eu falei lá no início, de uma força moral, de acreditar em si. Vai falar também de um poder divino, que existe solução para algum problema que você acha sem solução. Existe solução. Existe uma força capaz de te auxiliar na resolução. E como conecta, né? Porque tem o anjo, tem um 9 aqui de ouros conectado lá, o 9 de espadas. Perdão. Então, espiritualmente existe força. Existe alguma entidade, alguma força divina que vai te auxiliar a resolver um problema que você achava sem solução, certo? Pode ser também aqui que existe essa conturbação mental advinda também de seres que atrapalham você. Como veio o caixão aqui, né? O caixão ele pode representar pessoas, entidades, forças espirituais que estão no plano, que já não estão mais aqui. Então precisa ter esse cuidado, né? Não é esse cuidado, é ter a certeza da existência de uma força espiritual ou de uma força divina capaz de te auxiliar. Capaz de colocar ordem nos teus pensamentos, que é como se internamente a tua mente ela tivesse muito abarrotada aqui, ó. Dispersa, né? Existe culpa, existe essa coisa daquilo que eu falei do encerramento de um pensamento ou de uma crença colocada pelos antepassados no teu mental. E aí você, com a ajuda espiritual, com clareza espiritual, sobrepondo essa crença. Forças de luz que te auxiliam a desembaraçar nós mentais. Até uma coisa assim, imagina, aqui são arames farpados com eletricidade. Então é como se existisse um conflito espiritual que é só uma força divina maior para te auxiliar a estender a mão. Então assim, tem pessoas às vezes que se envolvem com forças espirituais as quais elas não têm domínio, controle, entendimento, e depois elas ficam atreladas. E aqui existe uma prisão. E somente forças divinas superiores a essas que você se envolveu, ou que você herdou de família, ou que alguém enviou, podem de fato colocar fim nisso. E aí você tem que o quê? Tomar a frente. Passar por esse limiar para alcançar, entendeu? E aí volta lá no início. Passar por esse limite, passar por esse portal, ir além. É algo que se prova. Então você indo além, passando algo por um filtro que vai te trazer, que corresponde às tuas expectativas, com aquilo que você acredita lá no interno, mas que o teu mental não aceita. Então você vai ir além porque você continuou crendo numa expectativa não, crendo numa verdade, num princípio de alegria, de plenitude. Isso se mostrou forte porque você não abandonou, não desistiu disso, mesmo com as pragas familiares, pragas de alguém, de uma mãe, de uma avó. E você clamou por algo além, espiritual, o anjo lá, que te auxiliou, ou que vai te auxiliar, essa força divina, a quebrar essa maldição. Certo? Vamos à mensagem final aqui então.
Escorpião. Peço aqui então para Escorpião a mensagem final. Escorpião, mensagem final. Fechar os olhos. Eu não consigo tirar cartas saltadas aqui, tem que ser assim, tá? Fluorita. Olha o que ela faz. Estimula a imaginação, a inovação e a coordenação, o controle daquilo que você tinha, né? Que é aquele leão ali. Aquele leão é perigoso, então você dominou alguma coisa, existe um domínio, inclusive algo que te atrapalhou muito vai servir demais aqui num futuro próximo, tá? Vamos olhar aqui agora qual é a casa astrológica que traz a mensagem, a dica final para o signo de Escorpião, casa 12. A casa 12 traz a seguinte mensagem aqui para você. 12ª casa. Você precisa de um tempo sozinho para pensar nos seus planos. Você precisa de um tempo sozinho para pensar nos seus planos. E a casa 12 é a casa dos inimigos ocultos. Tá? A casa 12 fala muito de inimigos ocultos, lugares de solidão, então é como se ela fala muito do inconsciente, então pode ter alguma coisa escondida que você não tenha clareza e que esteja te atrapalhando. Então você precisa de um tempo sozinho, e esse sozinho é o quê? A solidão é estar em contato, é uma reconexão com esse espiritual. Tempo sozinho é tempo com o teu eu superior, para pensar nos seus planos, tá bom? Signo de Escorpião, eu desejo, tá? Que as vibrações de altíssima frequência ressoem na tua vida hoje sempre. Muitas bênçãos para você e um feliz mês de julho de 2025. Até mais.